Olá, é um prazer estar aqui com vocês na Esbrache. Essa conversa é sobre a minha experiência em conversar com pais de crianças e adolescentes sobre como se preparar para falar com seus filhos sobre sexualidade. Para quem não me conhece, eu sou Lena Vilela, muitos me conhecem também por Maria Helena Vilela. Eu sou educadora sexual, fui diretora do Instituto Kaplan durante quase 30 anos e foi lá onde eu adquiri uma grande experiência e a possibilidade, de trabalhar a sexualidade com educadores. E é essa bagagem, essa experiência que eu adquiri no Instituto Kaplan que agora eu estou trazendo para transferir para os pais. E por que eu fiz tudo isso? É porque eu comecei a perceber quando no final de 2017 começou a acontecer toda aquela polêmica nas redes sociais sobre ideologia de gênero, onde os pais começaram a se envolver com essa problemática, que foram colocando uma série de afirmações que muitas vezes eles nem sabiam mesmo do que estava sendo falado e incorporaram por ignorância sobre sexualidade mesmo. Incorporaram determinadas atitudes, determinados posicionamentos que se tornaram posicionamentos odiosos até. Posicionamentos radicais, posicionamentos aversos, ou seja, de uma forma totalmente diferente daquela que a gente vinha caminhando gradativamente, evoluindo gradativamente com os trabalhos de educação em sexualidade nas escolas, com o trabalho de educação em sexualidade em outras instituições, e de repente veio aquela avalanche, quase que de pavor sobre educação sexual, feito por outras pessoas que não fossem os próprios pais, e o pior, sendo que esses pais são pessoas que não estão dando conta de uma educação sexual que de fato façam seus filhos serem capazes de se tornarem pessoas sexualmente responsáveis, capazes de lidar com a sua própria sexualidade e mais, respeitar o próximo, respeitar o outro, respeitar a diversidade, respeitar as diferenças, e saber conviver nessa sociedade. Então, diante desse contexto, diante dessa situação, onde essa polêmica cada vez crescia mais, eu tomei a decisão de, não, agora está na hora de eu entrar em contato com esses pais. Está na hora de fazer uma ponte, está na hora dos especialistas chegarem mais perto dos pais. E chegar mais perto dos pais sempre foi uma grande barreira. A gente nunca conseguia chegar lá, porque onde estavam esses pais? Nas reuniões que a gente marcava nas escolas, era muito raro aparecerem. A outra forma seria a gente ir no trabalho deles para poder conversar. Mas mesmo assim você não tinha como saber que pais eram pais de quem. E com isso a gente acabou ficando cada vez mais limitado nesse acesso e nesse trabalho de educação em sexualidade, ou seja, de preparação dos pais para a educação em sexualidade dos seus filhos. Agora nós temos aí a internet, nós temos as redes sociais, nós temos esses vários canais que a gente pode chegar junto deles. E foi aproveitando todos esses canais e a minha bagagem, a minha experiência no Instituto Kaplan, que eu resolvi então criar um trabalho que fosse voltado para esses pais. E fazer, junto com eles, uma intervenção mesmo. A partir dos 13, 14 anos, tem sido a média de iniciação sexual de tanto dos meninos quanto das meninas. O aumento de abuso sexual com crianças e com adolescentes, isso é uma coisa que a gente não pode mais fechar os olhos e deixar e fingir que isso não está acontecendo. Uma outra questão importante para que a gente faça esse trabalho com os pais, para que eles tomem essa ciência, é a questão dos direitos sexuais. É importante que eles saibam transmitir para os seus filhos esses direitos e trabalhar no seu dia a dia, no seu comportamento, o reconhecimento desses direitos sexuais.
principalmente quando a gente olha aí a questão do respeito à diversidade sexual. Outra questão também extremamente importante que a gente vê acontecer todos os dias é a exposição desses jovens nas redes sociais. Quantas e quantas situações desagradáveis que eles acabam se envolvendo porque não tiveram uma orientação, porque eles não tiveram uma pessoa que pudesse orientá-los a lidar com as redes sociais de uma forma mais segura. Um outro dado também que a gente não pode deixar de olhar é a questão da gravidez na adolescência. Então, a gravidez na adolescência, ela é um problema muito sério que nós temos aqui no Brasil. E parece que ela só atinge as classes baixas, mas não é verdade. As meninas e os meninos estão ficando grávidos, seja qual for a sua classe social. Agora, se essa gravidez vai ser levada adiante, aí são outros 500. E o outro problema sério que a gente vê também é a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Então, quando a gente vê todo um contexto como esse, precisando, né, do nosso olhar, porque a educação sexual que os pais estão fazendo em casa não está dando conta, porque se estivesse, a gente não teria esse quadro, né, tão triste, com tantas dificuldades e com tantos atormentos para os nossos jovens, para as nossas crianças e para os próprios pais. Portanto, diante disso tudo, a gente precisa fazer uma intervenção. Essa intervenção pode ser por meio de outras instituições, como eu vinha fazendo através do Instituto Kaplan, através das escolas, fazendo o trabalho de educação em sexualidade, como pode ser feito também através desses pais. Então, essa educação sexual, que é a educação para a sexualidade, ela agora também precisa ser feita pelos pais. Porque se os pais fizerem, mais adiante, talvez a nossa intervenção seja cada vez menor e a gente talvez até nem exista mais, né, o papel, a minha profissão, a profissão do educador sexual. Mas isso não me deixa triste, muito pelo contrário. Eu acho que se nós conseguirmos transformar a educação sexual dos nossos jovens e das nossas crianças, feita pela sua família, pelos pais, pela sociedade, de uma forma que atenda às necessidades sexuais que eles estão vivendo hoje, eu acho que a nossa missão, ou pelo menos eu sinto que a minha missão estaria cumprida. O nosso corpo, ele continua como sempre. O nosso corpo, ele não não teve grandes mudanças do seu mecanismo. O nosso corpo, quando a gente entra na puberdade, nós vamos sim sentir desejo sexual, nós vamos sim querer fazer sexo, nós vamos sim ser capazes de reproduzir, enfim, o nosso aspecto físico, ele continua o mesmo. Recebeu um estímulo sexual, esse estímulo sexual vai nos provocar, vai nos levar a desejar estar com aquela pessoa e a ter um relacionamento sexual. No entanto, a nossa sociedade, ela mudou. A nossa sociedade, ela não é mais a mesma. Aquela sociedade que manda, já não manda mais as mesmas coisas que mandava há 10 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100, 200, 300, 400, como também não vai ser a mesma daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, enfim. A gente vive, né, numa sociedade que ela muda o tempo inteiro. O nosso contexto social está sempre mudando. E exatamente porque ele está mudando, o como a gente vai administrar o que o meu corpo pede com o que a minha sociedade manda, vai depender do entendimento do que essa sociedade hoje está mandando. E como que eu posso administrar e entender aquilo que ela está mandando. Porque hoje ela pode até mandar, mas só o fato dela mandar não é o suficiente para que a gente absorva e obedeça. Para isso, se exige muito mais. E é exatamente por isso que os pais não podem mais ou não conseguem mais ter a obediência dos seus filhos ou querer que os seus filhos façam aquilo que ele gostaria que os seus filhos fizessem, baseado apenas na sua experiência pessoal e naquilo que ele aprendeu com a sua educação sexual que foi dada pelos seus pais e pelo contexto aonde ele estava inserido. Então, hoje, é preciso que os pais, sim, abram os olhos e aprendam a ser também
educadores em sexualidade e façam uma educação sexual que seja uma educação efetiva. E foi pensando em tudo isso que eu então criei esse canal para conversar com os pais, para promover para os pais condições deles ampliarem o seu conhecimento sobre sexualidade e, ao mesmo tempo, aprenderem a lidar com a sexualidade dos seus filhos e mais, conversar com seus filhos sobre isso. E além disso, eu também pensei, poxa, quem melhor pode ser o educador sexual para os adolescentes? O pai, a mãe. São pessoas que estão ali no cotidiano com eles, são pessoas que estão no seu dia a dia, são pessoas que querem o bem deles, são pessoas que são os formadores desde a infância dessa criança, que está desenvolvendo ao longo desse tempo uma grande afetividade, um vínculo muito forte. E principalmente são pessoas que são referências desses adolescentes, tanto da menina quanto do menino. Portanto, ninguém melhor do que os próprios pais, de fato, para fazer uma educação em sexualidade que seja eficaz. E pensando nesta condição dos pais, que eu resolvi investir nesse trabalho de educação para a sexualidade, nesse trabalho de preparação dos pais para que eles saibam como orientar, motivar e lidar com a prevenção em sexualidade na adolescência. Para fazer isso, o que é que eu fiz? Primeiro fiz um levantamento, né? Fui tentar estudar aqui, buscar para ver quais são as dores desses pais, quais são as dificuldades que eles encontram para poder assumir esse tipo de papel, ou seja, para poder assumir o papel de educador em sexualidade. E o que eu encontrei? Eu encontrei algumas coisas que já eram óbvias, né? Como, por exemplo, mitos, tabus, preconceitos, e que isso tudo levava a essa dificuldade de falar, que levava diretamente a uma falta de informação. Ainda a gente encontra muito diálogo do silêncio, como dizia o Rubem Alves. Pais que acham que porque eles foram criados e não precisaram de nada, eles, portanto, para que eles vão agora falar sobre isso? Mães que dizem, passei a minha vida inteira com a minha mãe sem falar nada para mim e eu tô aqui, sobrevivi. De fato, sobreviveu, mas não viveu, ou talvez não esteja vivendo. E é isso que eu tento mostrar para eles. Ainda a gente vai encontrar pais que acham que se eles falarem sobre sexualidade, que isso vai incentivar a vida sexual mais cedo dos seus filhos. E que, de fato, né, a gente precisa trabalhar esse medo que eles têm sobre associar conhecimento com permissividade ou conhecimento com autorização. Outra coisa que eu percebi é que os pais, eles se sentem muito desqualificados pelos filhos. Eles muitas vezes falam, os filhos não ouvem, assim, eles falam, é como se estivesse conversando com as paredes. O fato deles se sentirem conversando com as paredes, é como se eles estivessem conversando com as paredes. E isso deixa eles muito tristes, deixa eles muito magoado com seus filhos. Outra questão também que eu pude identificar e que eu tenho levantado é esse amor incondicional. Então, em nome desse amor incondicional, muitas vezes os pais se limitam a se colocar, a colocar o que ele espera, a colocar os seus limites e a colocar os seus conhecimentos, ou seja, travar um diálogo propriamente dito com seus filhos. E a outra coisa, né, que eu já comentei aqui com vocês, que é o fato desses pais não terem o conhecimento ou esses pais não terem a consciência de que aquilo que eles sabem não é suficiente e de buscar ajuda, de buscar novos conhecimentos para poder entender melhor a vida dos seus filhos na adolescência. Então, baseado nesse conhecimento, eu então criei vários vídeos, né? Criei posters, criei artigos, criei uma série de comunicações e que eu fui postando então essas comunicações nas redes sociais. Então, as redes sociais que eu atuo junto com esses pais é o Facebook, o YouTube e o Instagram. Então, são esses três canais que eu tenho conversado com os pais. Publico os meus vídeos, eles assistem, deixam um comentário, às vezes fazem pergunta, eu respondo a essas perguntas.
E dessa forma eu tenho tido assim uma recompensa muito grande com a fala deles, que dizem o quanto isso está podendo ajudá-los. Claro que tem também aqueles que são contras, que não aceitam esse tipo de conversa ainda com seus filhos, que ficam simplesmente enlouquecidos e raivosos porque eu falar sobre isso na internet, me xingam, me chamam de velha safada, me chamam me mandam fazer crochê, enfim, me fazem uma série de agressão, mas isso a gente aprende a lidar com elas e ver essas pessoas não são para elas que eu estou falando, e sim para aquelas que de fato estão sentindo a necessidade da minha fala e essas pessoas estão aproveitando. E para poder ampliar ainda mais esse conhecimento dessas pessoas, eu então criei um curso onde eles podem acessar, é um curso online, onde eles podem acessar esse curso. Esse curso é pago, então é também um caminho para nós profissionais, né? A gente criar aí meios da gente chegar perto, mas também ser remunerado. E nesse curso, então, eu preparo os pais. Eu tenho um curso que ele vai, né, um passo a passo, preparando então esses pais para que ele possa fazer essa orientação, fazer esse trabalho de sexualidade diretamente com seus filhos. Para fazer esse curso que eu chamei de Papo Firme, uma conversa sobre sexualidade com adolescente, esse Papo Firme, né, ele foi criado então baseado em 6 estratégias. E são essas 6 estratégias que eu acredito que faz com que eu consiga transformar os pais, pelo menos é o que eles têm me dito, a fazer então, a ter esse diálogo e a fazer essa educação sexual mais eficaz. A primeira estratégia foi pensando exatamente nessa dificuldade que os pais têm, né, de falar sobre sexualidade, foi então desenvolver nesses pais um pensamento positivo sobre sexualidade. Se esses pais não tiverem um pensamento positivo sobre sexo e sexualidade, eles não vão nunca conseguir falar sobre sexualidade e muito menos chegar perto dos seus filhos. Então, a ideia foi trabalhar uma série de conceitos, né, olhando que sexo é do bem e desmistificar uma série de tabus e de mitos que esses pais trazem ao longo da sua vida para que eles possam, né, como por exemplo, entender que o sexo é do bem, sexo não é sujo, sexo não é ruim, ele precisa ser administrado como todas as outras funções que nós temos no nosso organismo. A segunda estratégia que eu fiz foi fazer os pais entenderem, né, o que é educação sexual. Por que ele é um educador sexual? Por que outras pessoas também podem ser educadores sexuais de seus filhos? E mais, o que falar? Como falar? Quando falar? Que são dúvidas assim que atormentam os pais quando eles pensam em falar sobre sexualidade com seus filhos. Além disso, mostrar para eles que a puberdade é o melhor momento para a gente fazer essa conexão com os nossos filhos. Eles não podem perder essa oportunidade de, quando os filhos estão chegando na puberdade, de começar esse diálogo sobre sexualidade e criar aí um vínculo, né, que vai ajudar a passar esse período da adolescência com muito mais tranquilidade, com muito mais conversa, com muito mais diálogo e mais os pais sabendo o que seus filhos pensam e os filhos sabendo o que os pais pensam. Então, trazer esse conceito da puberdade como um momento mágico de ligação, né, entre pais e filhos. Uma outra estratégia que eu utilizei, a minha quarta, né, estratégia nesse trabalho com os pais, foi ampliar o conhecimento dos pais sobre sexualidade na adolescência. Eles precisam entender o adolescente, parar de chamar seus filhos de aborrecente e tentar, mas para isso ele precisa saber o que acontece na adolescência. O que mudou? Quais são os aspectos físicos, os aspectos cognitivos, os aspectos sociais, os aspectos psicoemocionais, para que eles entendam por que meu filho se comporta dessa forma. O que é que eu posso fazer para ajudá-lo? O que ou no que eu tenho que orientá-los sobre sexualidade? E para isso eu converso com eles também, né, sobre os tipos de relacionamento, ficar, namorar, como que a gente constrói a nossa identidade sexual,
os diferentes desejos, né, que a gente tem, aliás, os diferentes jeitos sexuais das pessoas serem. Então eu falo para eles sobre homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, falo da transexualidade, enfim, de toda a diversidade sexual. Além disso, a gente também conversa nessa hora da fala sobre adolescência, a gente também conversa sobre aquilo que eles menos querem ver, que é a chegada da primeira vez, a prevenção de gravidez na adolescência e a prevenção de infecção sexualmente transmissíveis. Por fim, o Papo Firme também tem uma estratégia passo a passo, porque um outro problema que eu identifiquei é a dificuldade de começar uma conversa. Como é que eu puxo essa conversa? Como é que eu falo? Os nossos pais de hoje, por incrível que pareça, porque são pais que já foram criados por mães que têm a minha faixa etária, né? Ou seja, já estão vivendo num outro momento que já foi muito mais liberal. Então, mesmo assim, a gente vai encontrar pais que ainda têm muita dificuldade de abrir esse diálogo, de conversar com seu filho, e mais, de saber como é que chega perto dele. Porque muitas vezes eles até querem conversar, mas quando eles começam a conversa, os filhos dizem, não, eu não quero falar sobre isso com você. E a coisa que mais atormenta eles é, como que eu chego perto? Como que eu sou capaz de fazer essa conversa fluir? E é isso que eu trago também nesse curso para eles. Eu ensino para eles como é que, desde como eles abrirem uma conversa, né, dando sugestões para eles utilizarem livros ou para eles utilizarem filmes ou mesmo a sua própria história, até como, por fim, a sexta estratégia, eles chegarem numa coisa que é mais fantástica, que é o engajamento com esse filho, que é chegar exatamente entendendo, ou seja, o pai entender quando de fato a sua conversa é uma conversa interessante, é uma conversa que vai poder gerar valor, vai poder gerar ensinamento para o seu filho e não ficar naquela ladainha e naquela história que não acaba nunca mais, né, de ficar reclamando do seu filho adolescente, em vez de promover ali uma conversa que o ensine, que gere valor para ele. Então, essa é a proposta que eu tenho para os pais. Essa é uma proposta que eu estou começando agora, né? Esse ano é um ano de bastante investimento meu para que isso vá, de fato, chegue para muitos e muitos pais e que eles aprendam, né, como eu aprendi a fazer educação em sexualidade, que eles também aprendam a fazer educação em sexualidade com os seus filhos e que tenha sucesso e que evite gravidez e que promova para os seus filhos uma qualidade de vida sexual muito mais prazerosa e de muito maior qualidade do que a gente tem visto acontecer na vida dos nossos adolescentes. Não basta ter liberdade, precisa saber viver essa liberdade sexual. E é isso que eu espero com esse trabalho que eu venho fazendo nas redes sociais com os pais de adolescentes, com pai e com mãe de adolescentes. Obrigada. E era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. E se você se interessar pelo meu trabalho e quiser ver como é que eu faço ele e converso com os pais, entra lá no meu site lenavilela.com.br. Lá você vai encontrar o caminho para todos os meus canais, o Face, no Instagram e no YouTube. Obrigada aí pela atenção de vocês e eu espero ter contribuído com essa minha fala. Até um outro momento.